Mano Menezes está demitido do Fluminense, finalmente. Demorou muito, inclusive, acontecer essa demissão. Não precisa ser nenhum gênio para entender que a hora do Mano Menezes no Fluminense já tinha passado, já tinha. O que tinha que acontecer de bom e de ruim já tinha acontecido. Mas ontem, depois da derrota vergonhosa para o Fortaleza, e não é vergonhosa porque foi para o Fortaleza, na minha opinião, Fortaleza é um bom time, tem um trabalho muito consolidado ali com o Vojvoda, mas a questão é como a derrota aconteceu. O Fluminense jogando muito mal, muita gente errando muito, de maneira muito estranha, inclusive. E a discussão ali do Mano Menezes com o Thiago Silva durante o jogo. E a gente vai falar dessa demissão do Mano Menezes, vai falar sobre uma situação aí com o Thiago Silva e vai falar também sobre quem é que será que vem para o Fluminense agora com essa, graças a Deus, essa demissão do Mano Menezes. Antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like, deixa seu comentário, participa aqui comigo. Aqui vai ter vídeo de Fluminense todo dia. E a gente vai falar agora da demissão do Mano Menezes. Cara, a demissão do Mano Menezes, ela é, assim, ela é muito óbvia para todo mundo que acompanha o Fluminense desde quando acabou o Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes nunca teve nada a ver com o Fluminense, nem taticamente, nem a questão comportamental. O torcedor não gosta dele, o torcedor não tem nenhuma identificação com ele. E isso também, ao que parece, dentro do elenco, a gente também tinha essa percepção. A gente não, né? Quem tá lá todo dia lidando com isso e principalmente os jogadores. Um jogador que deu uma declaração aí sobre isso no passado foi o Felipe Melo. Né, perguntaram para ele sobre a relação ali dele com o Mano Menezes. Ele falou: olha, o Mano Menezes não é meu amigo e tal, mas é um bom treinador, me deu oportunidade, tudo, tem uma gratidão por ele ali e tal. Mas se percebe ali uma fala bastante fria do Felipe Melo. Felipe Melo que ontem, inclusive, é, falou sobre a demissão aí do Mano Menezes e falou: olha, demorou o Fluminense demitir o Mano Menezes. Isso aí realmente é muito claro para todo mundo. Demorou demais. A situação dele com o Thiago Silva, cara. Eu tava olhando um vídeo do Vitor Lessa agora há pouco. Vitor Lessa, jornalista ali, cobre o Fluminense com o canal dele próprio ali, com o pessoal do Jornada KTO. Ele falou que no passado teve uma discussão do Thiago Silva com o Mano Menezes dentro do vestiário por conta de uma derrota do Fluminense ali, o Thiago Silva fazendo a parte de capitão, né? Uma parte que, assim, eu sinceramente critiquei muito do Thiago Silva nos últimos jogos, que eu não via o Thiago Silva com a postura de capitão, pelo menos da maneira como eu espero que seja. Mas, segundo o Vitor Lessa, o Thiago Silva estava fazendo isso no vestiário, cobrando os jogadores. E o Mano Menezes falou: olha, você tá falando muito, quem manda aqui sou eu. Alguma coisa nesse sentido, tá? Não necessariamente com essas palavras, mas alguma coisa nesse sentido. E repreendeu ali o Thiago Silva. Então, a relação entre os dois já não estava muito legal. E ontem a discussão do campo ali se estendeu por vestiário também, segundo a matéria do GE, cara. Então, assim, era nítido que o Mano Menezes já tinha perdido o vestiário, a torcida, né? Ele nunca teve, e isso aí é muito claro, a torcida nunca apoiou, como eu disse no vídeo de ontem. O Mano Menezes era o técnico que a gente tolerava, não o técnico que a gente queria. Você tolera por conta da situação específica que a gente estava. Os jogadores também toleravam por conta da situação específica. Agora, não faz sentido, essa tolerância ela tem um limite, né? A da torcida, quando acabou o Campeonato Brasileiro, a tolerância para a torcida já tinha passado, e para os jogadores ficou cada vez mais evidente ali de que a situação era insustentável. Inclusive ontem, Mano Menezes, né, na coletiva, ele estava visivelmente incomodado, visivelmente estressado, e talvez porque já tivesse alguma conversa ali, alguma prévia ali de que se o resultado não viesse, ele podia ser demitido, como foi. Cara, essa é a melhor notícia que o Fluminense pode, que o torcedor do Fluminense pode ter para esse sábado. Porque assim, tava me preocupando muito a gente ir para um Mundial com o Mano Menezes, a gente jogar um Campeonato Brasileiro com o Mano Menezes de novo, sendo que dessa vez o torcedor quer competir, a gente não quer só lutar para não cair. E a maneira como o Fluminense estava jogando era uma maneira de quem vai lutar para não cair. E a demissão vindo agora, depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Seria pior se isso tivesse se estendido aí para 10 rodadas, 5 rodadas, como seria normal acontecer, né? Seria normal esperar para entender se o time vai evoluir ou não. Mas era óbvio para todo mundo que o trabalho não ia evoluir mais. Lá no ano passado ainda, eu já tinha falado sobre isso também, na minha percepção. Cara, eu não sou nenhum especialista em futebol, tá? Eu sou um torcedor, como você é torcedor. Na minha percepção, a parte técnica, a capacidade técnica do Mano Menezes, o que ele podia tirar do time, ele já tinha chegado no seu limite.
parece que isso ficou óbvio. Algumas pessoas se iludiram ali ainda com o jogo contra o Águia de Marabá. O Fluminense foi lá, fez 8 gols, jogou bem contra o Volta Redonda. Mas a gente tá falando de times muito abaixo. O Águia de Marabá parecia um time semi-profissional. Volta Redonda já tem um time mais organizado, um time mais competitivo, mas é um time que acabou de subir para a segunda divisão. Então, não é parâmetro o Fluminense do tamanho que ele tem segurar o Mano Menezes ou entender que o trabalho está evoluindo ali com o Mano Menezes porque ganhou do Águia de Marabá, porque ganhou do Volta Redonda. Isso não faz, pelo menos para mim, não faz sentido nenhum. Mas graças a Deus, o Mano Menezes demitido. E agora a gente tem que pensar em quem vem, né? Ontem eu estava acompanhando o chat ali, nas transmissões ali, né, em alguns canais. Muita gente falando do Dorival, pedindo Dorival Júnior. Cara, o Dorival, ele acabou de sair da seleção, tão perdido na seleção quanto o Mano Menezes estava no Fluminense. Isso ficou evidente no último jogo contra a Argentina, que, né, foi muito parecido, inclusive, com o nosso jogo contra o Fortaleza ali. É claro que o Fortaleza não tem a mesma capacidade de fazer um placar elástico ali no Fluminense como a Argentina tinha em relação ao Brasil. Mas se esforçasse, teria feito também. O Fluminense estava jogando tão mal quanto. Eu acho que a vinda do Dorival, assim, é uma vinda que não faz sentido, tá? Não faz sentido dele imediatamente assumir um time. Não faz sentido porque, pelo menos pra mim, ele tem características parecidas com a do Mano Menezes. A gente não conseguiria ter nada diferente, nada assim, que tirasse o Fluminense, que mudasse o Fluminense de patamar. E outra coisa, né? A gente tá há muito tempo entendendo que a gente não pode mais fazer, assim, mais do mesmo. Então, para mim, trazer o Dorival, trazer o Odair Hellmann, trazer um outro Mano Menezes, um Jair Ventura, isso não vai resolver o problema do Fluminense. Isso vai fazer com que o Fluminense talvez seja um time mediano. A gente vai brigar para não cair, a gente também não vai conseguir nada expressivo no Campeonato Brasileiro e vai talvez tentar lutar por uma Sul-Americana, que é o campeonato mais fraco ali, onde a gente pode ter mais chances, porque você vai enfrentar times fracos, vai jogar mata-mata depois, então pode conseguir alguma coisa. Para mim, esses técnicos eles vão nessa linha. Você tem uma estabilidade, mas uma estabilidade da mediocridade, que é o que a gente tinha com o Mano Menezes. Outros nomes, né, que estão surgindo aí, como Renato Gaúcho. Renato Gaúcho já tem uma situação mais complicada, porque o Renato Gaúcho é amigo do opositor do Mário Bittencourt. Então tem uma situação política ali que impede que isso venha acontecer. Pelo menos na minha percepção, Renato Gaúcho também é um nome fora. O Tite é um nome de alguém que tem um salário muito alto, a gente gostando ou não. É um técnico que tem capacidade de fazer o Fluminense jogar, mas o salário dele é altíssimo e apesar da possibilidade de treinar o Fluminense no Mundial, o Fluminense não tem um elenco que a gente tenha a perspectiva ali de fazer um Mundial muito expressivo, tá? Isso aí, sendo bem sincero, cara, aqui eu tento ser o mais sincero possível porque não pra que eu vou ficar aqui iludindo ou falando qualquer coisa pra ganhar like, para fazer média com as pessoas. Meu canal é um canal pequeno e se crescer, ele vai crescer da maneira como ele é hoje. Vai crescer da maneira mais sincera possível. O Fluminense não tem time para fazer um Mundial expressivo. E aí um técnico como é o Tite, que é um cara que quer treinar times na Europa, é um cara que tem um nome mundialmente aí, né, um cara de 2 Copas do Mundo, ele não viria pro Fluminense, pelo menos na minha opinião, com o elenco que a gente tem. Porque ele corre o risco de se expor demais. Ele vai vir para treinar um time que não tem ali hoje elenco para ser competitivo, para dar evidência para o que ele quer. Então, correr o risco ali de vir para o Fluminense, aí entrar em campo contra um Borussia, tomar um vareio de um Borussia, por exemplo, eu acho que não seria legal para o Tite e também não acho que também que é outro cara que não tem nada a ver com o Fluminense, tá? Assim como o Dorival, assim como o Mano Menezes, Tite é outro cara que não tem nada a ver com o Fluminense. Um nome que, né, em toda discussão vai reaparecer é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz ele tem as características, algumas das que a gente precisa, que é identificação com a torcida, identificação com o clube, é um cara muito identificado com o Fluminense, um cara que veio aqui e foi campeão da Libertadores, que fez o Fluminense jogar o futebol que há muito tempo a gente não via, e não é só não via o Fluminense fazer, você não via isso no Brasil. Mas assim, da maneira como ele saiu, né, com o time na zona de rebaixamento, e da maneira como funciona o trabalho dele, que é um trabalho que demora a engrenar, que ele vai ter que ter aí 5, 6 jogos para começar a mostrar alguma coisa, eu acho que não funcionaria também.
Porque se ele perder 3 jogos, a torcida já vai pedir a cabeça dele, pelo menos boa parte da torcida, e aí o clima já vai ficar insuportável de novo. Né? Se ele pega 3 jogos do Campeonato Brasileiro ali, por exemplo, e não pontua em 3 jogos, o que as pessoas vão falar? Olha, ele saiu daqui com o time em último lugar, na zona de rebaixamento, voltou e manteve o time aqui, ó. Tá com 3 jogos aqui, o Fluminense é lanterna do Campeonato Brasileiro também. Então, para mim, não faz muito sentido trazer o Fernando Diniz, a menos que se tenha a maturidade, a perspectiva de entender, olha, o trabalho vai demorar a engrenar. E o Fernando Diniz, ele precisa sim, cara. Eu sendo aqui um cara que admira o trabalho dele, ele precisa sim ter alternativas, ter maneiras diferentes de jogar, ter maneiras diferentes de fazer as coisas, porque a gente sabe que durante um tempo o Fluminense foi um time ali extremamente competitivo, extremamente ofensivo, mas que se expunha demais, né? E em algum momento os adversários começaram a entender como jogar contra o Fluminense e foi ficando cada vez mais difícil o Fluminense se impor. Então o Fernando Diniz ele precisa repensar algumas coisas e precisa encontrar saída para algumas coisas. Mas é para mim um técnico assim que, que quando voltar para o Fluminense tende a fazer um grande trabalho de novo, porque é um técnico muito bom, cara. Para mim é um dos melhores aí que a gente viu nos últimos tempos. E fora esse nome, tem aí também o Luiz Castro. Ele fez um trabalho gigantesco no Botafogo, foi para a Arábia Saudita, não foi tão bem lá. E assim, é para mim o melhor nome da lista, tá? Pro momento, o Luiz Castro é o melhor nome da lista. O problema é dinheiro. O Fluminense, ele não tem. Ele não paga grandes salários assim para técnico, né? Pelo menos não paga os melhores salários do Brasil. E o Luiz Castro é um cara com salário altíssimo também. Então, a gente tem que começar a colocar na balança o que o Fluminense pode fazer em termos de assim de financeiros, quem que o Fluminense pode trazer com a capacidade que tem, qual que é a expectativa do torcedor e aonde a gente pode chegar com aquilo que a gente tem. Eu acho que o Fluminense não tem, a gente não pode iludir o torcedor, né? O torcedor não pode se iludir, que eu não estou iludindo ninguém. O torcedor não pode se iludir que a gente vai ter daqui a uma semana, 2 semanas, um técnico assim de renome, um cara que vai mudar a gente de patamar. Eu, infelizmente, estou achando muito mais que vem uma troca aí de 6 por meia dúzia do que um nome realmente de peso. Né? Eu queria que viesse, assim como qualquer torcedor quer que venha um técnico para fazer a diferença. Mas o momento financeiro, o momento político, ele até é propício para que o Fluminense faça uma manobra dessas. Né? Mas o momento financeiro, o quanto o Fluminense já gastou, as opções de mercado que a gente tem, ou elas não estão tão ao alcance do Fluminense, ou elas são muito abaixo daquilo que a gente queria. Então vai ficar difícil alguma coisa diferente acontecer. Eu estou ansioso para saber quem é que vai vir. Sinceramente, eu não consigo assim prever um nome, pensar no nome assim que, poxa, isso aqui está de acordo com o que a gente quer, com o que a diretoria pode financeiramente, com o nosso momento em campo. Não consigo pensar isso. Mas vamos aguardar. Alguma coisa vai acontecer nos próximos dias. Jogo contra o Once Caldas, quem dirige o Fluminense é o Marcão mais uma vez, mas o Marcão já mostrou, né, que assim, não é que o Marcão seja um técnico ruim, às vezes que ele entrou, ele fez a parte dele. Mas a gente não pode colocar o peso, né, de um ano como esse, um ano de mundial, um ano que o Fluminense precisa de uma recuperação em cima do Marcão, que é uma manobra totalmente injusta, como foi quando colocaram ele ali na saída do Fernando Diniz, que ele ficou 3 jogos, jogou mal os 3 jogos, e aí começaram já a criticar ele, chegou infelizmente aí o Mano Menezes. Cara, eu nem sei se seria melhor deixar o Marcão ou o Mano Menezes. Eu tenho minhas dúvidas se o Marcão também não conseguiria tirar o Fluminense da zona de rebaixamento. Mas é isso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Fala o que você acha aí, quem é que será que vem pro Fluminense. Se você assistiu esse vídeo aqui, muito obrigado e até a próxima.